sou a Hannah Hassani e esse é o Olha Que Legal. Oi meninas, tudo bem? Oi. Eu tô aqui com a Márcia Gibe, essa mestra incrível que me ensina tanto. Bonitinha. E hoje eu vim fazer uma entrevista bacana para que vocês conheçam um pouquinho do que eu estou conhecendo e que vem me encantado, né, Má? Obrigada, querida. Beijo, prazer estar aqui com vocês. Eu vou tirar um monte de dúvida que eu tenho, então aproveita que vai ser sensacional. E só pra não perder o costume, deixa o seu like no canal, se inscreve por aqui e fica ligadinho que vai ser incrível. Né, Má? É. Quem é Márcia Gibe? Se você tem ascendência árabe, suas formações, enfim, desenrola um pouquinho pra gente quem é Márcia Gibe por Márcia Gibe. Tá bom, tá bom. Bom, eu sou descendente de sírios, né? A minha família, os meus 4 avós vieram da mesma cidade da Síria, de Homs, né? Uma cidade da Síria. Tem até um clube aqui em São Paulo, Clube Homs, tudo. E assim, na verdade, na nossa casa, a gente não tinha o costume de ouvir música, de dançar. Eu fui aprender isso na adolescência já, nas festas que eu ia das minhas amigas e tudo, né? Esse gosto que eu tenho pela cultura árabe, ele é muito meu mesmo, assim. No começo, a minha família achou até meio, nossa, que estranho. E no fim eles acabaram gostando, né? Então aí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer aula de dança do ventre, depois fiz aula de muitas danças e fiquei cercando um pouco essa coisa da cultura árabe, assim, né? Não comecei de cara. Nossa, que legal, não é da sua família, é seu. Não é. Você tem esse gosto peculiar. Eu gostaria de fazer aquele papel, né? Nossa, aprendi em casa. Não é o caso. Nossa, não imaginava. Não é o caso. Muita gente acha que sim, mas não é. Minha família já é bem ocidentalizada. Ela teve uma geração, quando vieram para o Brasil, toda uma geração que, na verdade, largou a vida lá, uma vida muito difícil, veio para cá e falou, agora eu sou brasileiro. E quis se adaptar à classe social daqui. Assim, o que eles faziam, os árabes queriam fazer. Então era muito mais importante eles estarem inseridos socialmente do que ser árabe. Então ser árabe eles eram em casa ou tal. Então a minha família ela vem desse grupo de pessoas. Então era muito mais importante eles estudarem em colégios protestantes ou católicos do que estudar num colégio ortodoxo, por exemplo, ou até outros muçulmanos também. Era muito mais importante você estudar num colégio ligado à sua classe social do que ligado à sua cultura. Que bacana. Então nisso eles foram perdendo um pouco, assim. Então ficou mais a comida, alguns costumes. Quando eu fui para Síria eu percebi o quanto minha família é árabe mesmo, tipo assim, costumes traduzidos. Sabe, às vezes assim, o que come no café da manhã, frases que eu ouvia em português e que eram típicas, assim, de se falar lá na Síria, essas coisas, mas eu fui cavando assim, né, as coisas, fui conhecendo aos poucos, então não é uma coisa assim que veio assim, adoraria, né? Adoraria que eu soubesse a língua, né? Que eu soubesse tudo, mas não, tudo é estudado. E é tudo questão de estudo, não é nada dela, assim, né? A questão do sangue, sim, mas não é algo que veio de berço. Não. Né? É algo que não você veio. buscou. E desde que idade você Então, estuda? desde eu comecei a fazer aula de dança árabe com uns 18 anos. Né? Eu tenho 56, faz tempo. Pouquinho, gente. É super recente. Faz tempo. Mas eu fui meio que cercando, assim, né? E não achava que eu ia trabalhar com isso um dia, né? Pra mim era um lazer, um hobby, né? Que foi se apaixonando. Aquelas eu costumo coisas. dizer que as pessoas são picadas pelo bichinho da dança do ventre, Total, né? total. Eu fui picada por vários bichos, sabe? Assim, eu sou assim... né? Uma picada só. Doadora de sangue. Nossa, eu sou doadora de sangue porque eu me apaixono por muita coisa. E na verdade, quando você pergunta assim da minha formação, é engraçado porque eu tenho uma formação multidisciplinar e eu sempre achei que as coisas eram conectadas. Então, por exemplo, essa é uma coisa interessante. Os árabes entendem o mundo como tudo conectado, né? Então eles têm uma visão muito mais holística, muito diferente da visão ocidental que separa tudo por caixinhas. Por exemplo, isso é uma das coisas árabes que eu tenho. Então eu percebi que eu tenho várias coisas árabes que eu nem sabia que eram árabes, sabe? Assim, então essa é uma das minhas características. Que aí sim está dentro de você. Sim. E vai muito de você ser pisciana também. Também, né? Márcia é pisciana. Pra ela tudo depende. Tudo depende. Vários amores, se apaixona por tudo. Sou assim, pisciana, né? Um pouquinho assim...
Ah, mas não tem um monte de coisa bonita nessa vida? Tem que ser mostrado. E é muito legal, porque É. nas aulas que eu venho assistindo, ela tem colocado esse amor em tudo, né? Então, são coisinhas ligadas, que tudo depende, como a gente tá brincando, É. né? Mas que tudo faz muito sentido, que é tudo muito interligado, mas deixa você muito livre, né? É. E é isso que você tava falando, que os árabes têm isso. Você traz Muito forte. isso. É muito forte. Então eu percebo que eu tenho coisas árabes assim que não são especificamente aprendi a dançar em casa, mas são maneiras de ver a vida, maneiras de me comportar. Tem várias coisas assim que eu percebo que é claramente um costume árabe, né? E esse é um deles, um jeito de ver a vida com tudo interligado. Então tudo que eu aprendi na minha vida eu levo pra dança. Tudo, tudo. Então, por exemplo, minha primeira formação, eu sou arquiteta de formação, né? Então primeiro eu fiz arquitetura, eu me especializei em paisagismo, então eu trabalhava com áreas externas. Então, por exemplo, essa relação do homem com o meio onde ele vive, então, por exemplo, você está num parque, como que você conduz o olhar da pessoa, olha para lá, olha para cá. Isso tem muito a ver com a forma como você analisa uma música. O que Por ela exemplo, vê, o que ela sente. o que ela sente, onde o compositor, para onde ele quis conduzir a sua audição. E isso me ajuda também a trabalhar o espaço na dança, me ajudou muito a entender a parte folclórica, então que sempre está inserida num contexto, que tem um ambiente claro onde ele vive. Então toda essa parte da arquitetura me ajudou demais a entender tudo isso. Agrega, né? Muito. E Muito junto legal. com a arquitetura eu fazia dança, eu fazia teatro amador, eu fazia música, eu tocava piano, sem contar merda. Márcia Né? Bombril. Total, total. E eu fazia arquitetura período integral na USP, era período integral. Ah, Eu era bem doida, ninguém queria fazer grupo comigo, porque, né, eu nunca tava, eu fazia todos os trabalhos sozinha, porque, né, eu estudava piano, eu estudava na USP e fazia piano na São João. Super longe, eu atravessava a cidade, estudando piano na ida, teoria na ida e na volta comendo, né, e assim foi, minha faculdade multidisciplinar. Eu sempre fui assim. ligada no 340. nem no Eu 220. sempre gostei de conhecer várias coisas e interligar as coisas. E eu comecei a ver que tudo é muito conectado, né? Então, no paisagismo a gente já escolhia a influência do tamanho do espaço sobre a pessoa, uma coisa que depois eu estudei no mestrado, que eu fiz um mestrado sobre as músicas e danças da Síria, né? E aí, para isso, eu comecei a ver. Era muito louco, assim, porque o meu orientador, ele falava assim, eu falava assim, ah, mas esse grupo é da montanha tal, com o clima tal, e aí a dança deles é tal. Aí ele falava, é óbvio. Aí eu falava, né, óbvio, então tá bom, então é óbvio, né. Aí conforme eu fui estudando lá, eu fui 3 vezes pra Síria pra estudar, né, eu fui estudando e eu comecei a achar óbvio. Aí quando eu cheguei aqui pra fazer mestrado com as informações de lá, eu falava pro meu orientador, então, é óbvio, essa dança é de tal lugar e é assim porque as pessoas se mexem assim, porque a influência do Pra ele meio. não era óbvio. Ele falava, você pode achar óbvio, mas aqui na universidade, no mestrado, você tem que comprovar isso. E aí foi uma das vezes que eu fui pra Síria só para buscar material teórico, para comprovar aquelas coisas que eram óbvias. E você conseguiu comprovar tudo. Consegui. Meu mestrado ele tem esse estudo da relação da pessoa com o meio, como que o ambiente interfere na musculatura, no gasto de energia, e isso tudo relacionado com dança. E isso deve ter te engrandecido um monte, Nossa, né? foi. Foi ali que você buscou a sua base. Nossa, foi demais ter feito o mestrado. Na verdade, foi um pouco estratégico, assim, eu ter escolhido fazer o mestrado. Por quê? Eu fiz a formação de reeducação do movimento com o Ivaldo Bertazzo. E trabalhava com ele, fiz várias aulas com ele e tudo mais. E o Ivaldo, ele falou uma vez pro grupo, ele falou assim, eu tô começando a buscar outras áreas, porque a minha energia não é mais a mesma, né? Eu lembro que ele tinha 40 anos na época, e eu tinha uns 25, não lembro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, conforme eu fui chegando aos 30 e pouco, não sei o que, eu falei, eu acho que eu vou fazer como o Ivaldo, eu vou expandir as minhas
áreas de atuação. Às vezes não tem energia para Não aquilo, é. mas tem energia e maturidade e sabedoria para outras coisas. É um justamente. momento, ciclos, né? Você tem que saber conduzir a sua carreira também, porque às vezes você se exige uma energia física que você não tem mais, ao mesmo tempo você despreza isso que você falou, quer dizer, a experiência de vida, você ter visto muitas coisas já, então você pode ampliar isso e levar para outras coisas. Agrega de outra forma. Pois é. Né? Então eu fazia mestrado em cultura árabe, eu fazia, ao mesmo tempo eu dava aula, 5 horas, 6 por dia, e todo mundo fala, mas você não cansa? Eu falei, não, porque uma coisa usa uma parte, outra coisa usa outra, e uma coisa me descansa da outra, e foi muito legal, foi bem forte, bem profundo, mas foi muito legal. Então, voltando um pouco à formação, a parte da arquitetura eu usei bastante nesse mestrado, nessa área. Depois eu estudei música a minha vida inteira, né? Então, toquei piano, fiz canto, já gravei CD com grupos, estudei com um grupo chama Mauaca, que trabalha com músicas étnicas, que é sensacional. Então eu sempre gostei dessa coisa meio diversificada, assim, de entender outras culturas, de ter um olhar, por exemplo, no Mauaca a gente tinha um olhar para a música daquele lugar da Polinésia, como que eles põem, onde eles põem a voz para você conseguir cantar. Às vezes a mesma música, as mesmas notas que você usa em outra música, você usa cantando de um jeito diferente. Então, toda essa parte da música, ela foi entrando em mim por experiência mesmo, sabe? Por viver. Então, hoje, quando eu ouço uma música, eu tenho essa coisa treinada, né? De timbre, de onde o cara tá colocando a voz, como que ele trabalhou isso. E vem tudo de uma vez, porque é uma coisa que você vem trabalhando faz tempo, Nossa, né? a vida inteira eu estudei música. Ocidental, depois eu estudei oriental. E mais uma outra coisa que eu fiz, meu DRT é de atriz, né? Eu não tenho DRT de dança. Eu não tirei, nunca tirei, eu sempre usei de atriz e pronto. Porque eu fiz teatro amador, depois eu fiz teatro profissional. E eu fiz teatro profissional num grupo que chama Tapa, que é um grupo aqui do Rio, que mora hoje em São Paulo, e eles são grupos de formação, grupo que a gente chama de teatro de pesquisa. Então ali eu entendi que as coisas são, por exemplo, um texto de teatro, ele tem um mundo dentro dele. Então a gente não estudava só as falas, a gente estudava qual era a época, como que as pessoas se portavam naquela época, como que elas se mexiam, como elas se tocavam, como elas se vestiam, o andar. Quer dizer, no teatro você já tem que ver tudo isso da personagem e tal, só que eles faziam uma pesquisa. Não era assim, vamos juntar a galera em 2 meses e estreamos. Não, a gente ensaiava das 2 às 10, todos os dias. A gente ensaiava das 2 às 6 e depois às 7 a gente já estava preparando para as peças à noite, que geralmente eram 1 ou 2 peças. Era muito. Muito. Tudo na minha vida foi muito, assim. Então, sempre intensa. Sempre intenso, sempre muito dedicada, porque eu sou uma apaixonada, né? Então é complicado. Agora o teatro ele me deu isso, por exemplo, tanto a coisa cênica mesmo, né? Então as coreografias que eu faço, e mesmo quando eu danço solo, mas quando eu coreografo grupo, então essa coisa da parte cênica, eu já fiz direção de vários espetáculos. Então deu essa visão e deu essa visão de um texto. Ele tem muita coisa por trás. E deu uma coisa também para mim muito clara, que eu falo muito nos meus cursos de música, que é assim. Existe uma leitura, a leitura ela tem que estar correta, né? Você vai ler um texto, tem que, né, ler corretamente, entender as intenções e tal. E depois você vai fazer a sua interpretação. Mas se você não leu corretamente, como é que você vai interpretar, né? É verdade. Você não sabe a intenção. E na música é a mesma coisa. Você tem uma leitura da música. Então, nos cursos que eu dou, essa parte de leitura musical, eu sempre falo, a leitura tem certo e errado. Tipo, passou por cima. O cara falou 3 vezes a mesma palavra e você passou por cima. E na música é a mesma coisa. Então, essa experiência em teatro me deu 2 coisas muito fortes, 3 na verdade. Essa questão da leitura, que existe uma coisa por trás de uma obra de arte, né? De um texto, de uma música, de uma dança, tem uma coisa por trás, tem um recheio que vai te levar a fazer uma coisa muito legal. A coisa da pesquisa mesmo, né? De conseguir pesquisar, e o trabalho em grupo.
E aí agregou tudo pra dança. Tudo pra dança. Jogou Tudo eu joguei na dança. Jogou tudo, misturou e formou o que você ensina. Por isso que muita gente fala que eu tenho um estudo que chama transversal, que eu não estudo só uma coisa, eu estudo a relação dessa coisa com as outras coisas. Pois a dança ela tem a parte cênica, a dança ela tem a parte da música, né, que você tem, do trabalho corporal, A técnica. e tudo tá tudo interligado, né? Você tem assim as referências árabes da dança, aí você tem, por exemplo, a parte de folclore, você tem toda a parte ambiental e gestual e cotidiana. Então isso me ajudou demais assim a construir esse jeito de eu ver a dança. E é uma coisa muito autêntica. E sabe o que eu acho legal? Ela já tem todos esses anos de experiência e eu duvido que ela ache que está suficiente. Nada. Ela sempre está querendo estudar mais. A gente estava conversando disso. Né? Buscar informação. Inclusive, ela estuda com bailarinas mais novas para pegar coisas mais atuais, para que continue agregando ao que ela já Com sabe. certeza. Nossa, Né? não. Então, é uma coisa que é infinita. É um Infinita. ciclo, é para sempre, né? Você tem que se atualizar. Porque por mais que a Márcia tenha tudo isso de experiência, ela não está satisfeita com com a caixinha que ela montou. Caixinha não, porque é muito né, quadrado, mas com a receita de bolo dela misturada aqui, falta sempre ingredientes pra colocar tudo dentro. Sim. Né? E é isso que é legal a gente expor pra galera. Não, senão acabou tua vida, né? E aí? Costumo dizer que o artista, acho que você me disse isso. Aliás, não sei se foi você ou se foi a Karina, que o artista ele tem que se alimentar de alguma coisa. Uma torneira aberta, foi você que Foi. falou? Eu Né, falo muito da torneira aberta. Né? Que você consome conhecimento e ele tem que sair. Tem que sair. Você coloca Tem que ser isso um bom pra alguém. veículo, né? Você tem que fazer com que as coisas passem por você e a sua contribuição é que aquilo passou por você e você doou. Isso é muito legal. E você vai doando, e você vai doando, e você vai doando. Porque, pra quê ficar segurando as coisas, né? Porque aí entope e não entra mais nada. Exato, fica só aquilo, aquilo estagna. E você fica medroso, porque você fica apegado àquilo e não funciona isso na vida. A arte, eu acho que a arte é uma coisa muito ampla, né? E é uma coisa muito autêntica, que tem que estar sempre se diversificando. E quando você estagna alguma coisa, nossa, morre. não é mais arte. Morre. Né? Morre porque tem um apego, né? Tem um apego àquilo. Por exemplo, eu vejo assim, eu tive professores assim, eu vejo professores assim, que não se esforçam em ampliar os conhecimentos e o que acontece? Fica com medo de passar tudo que conhece porque fica vazio. Exatamente. E é mentira isso, porque se você continua trabalhando, estudando, tendo outras questões, outras curiosidades nessa vida, a coisa vai fluindo e você vai agregando, vai nutrindo, vai embora. Você vai se alimentando. Justamente, né? É muito legal. E quando a gente aprende as coisas, a gente quer passar. A gente quer certeza. Contar pra alguém, né? Com certeza. O que a gente aprendeu. Porque senão fica uma coisa retentiva e assim. Eu não sei se todo mundo sabe, eu tive um linfoma, é uma doença grave, eu fiz quimioterapia, então por isso que às vezes vocês me veem com foto do cabelo curto, cabelo comprido e tal. São fases de eu ter perdido o cabelo e tal, mas não foi só isso. O que eu acho que quando você tem uma doença grave, eu sempre fui assim, de passar adiante, sempre fui. Depois que você tem uma doença grave, você fala, gente, eu vou guardar pra quê esse negócio aí? Alguém precisa saber disso. Pois gente, porque a coisa morre com você e vai ficar onde isso? Pra quê? Não é? Então eu acho que não precisa nem ser tão dramático, né? Não precisa cair a cabeça de todo mundo ter linfoma, não. Mas assim, Mas é um bom exemplo, sim, vai. Sim, porque chega uma hora e você fala, vou guardar pra quê esse negócio? Pelo amor de Deus. Então, o gosto que eu tenho hoje, por exemplo, em mostrar as coisas que eu descobri. Porque, na verdade, é como se você descobrisse uma coisa muito legal. Você fala, gente, olha que legal que eu descobri. Olha, é muito legal. Sabe assim? Você mostra para outras pessoas, ai, que legal. Aí você vai lá e descobre outras coisas e tá tudo certo, entendeu? Você vai caminhando. Então, isso é muito legal. Sabe? Você ter essa fluidez na vida. Porque senão, você para. E tudo que é parado morre, né? E é muito legal, porque a energia acho que atrai uma coisa ou outra, né? Só vai vir até você pessoas que querem aprender. E você só quer ensinar. Então não tem como misturar. A pessoa que é estagnada não vai procurar você. É verdade. Então essa coisa de vibração é muito louca. Você falou que agrega, que traz, que faz ligação. Até isso é uma ligação.
né? Porque a pessoa vem até você verdade. porque ela quer saber, você quer ensinar. Sim. Então, a energia tá ali pra unir uma coisa na outra, né? É. Agora, uma questão que todo mundo me pergunta quando eu falo que faço aula com você. O que você faz na Márcia? Márcia, você dança? Porque assim, a gente senta e estuda, né? Foco aqui no Chico Xavier, ela na TV mostrando os slides, explicando a vivência, mas você dá aula também, né? Você tem essa coisa de colocar roupa, subir no palco, e as pessoas não sabem. É verdade. Muita gente nem sabe que você verdade. dança. É muito louco isso, porque o que acontece? Eu sempre dancei, a vida inteira eu dancei e dou aula desde 98. Faz Faz tempo, né? Faz tempo. Mas eu fiquei dentro dos clubes árabes. Eu dei aula no Sírio, no Monte Líbano, no Homs. No Sírio eu tô até hoje. No mestrado eu tive que largar os outros e tal. Eu dou aula de danças folclóricas para crianças. Deve ser sensacional. É bem legal. E dança do ventre, dança folclórica para adultos. E eu já fiz muitos shows como solista, né? Em vários eventos. Só que o que acontece? Eu fico dentro da comunidade árabe. Que é mais fechada. É mais fechada. Não é uma Então, coisa que é exposta. por exemplo, eu nunca fiz, vou fazer restaurante, eu vou fazer... Não, eu nunca fiz. Então, nessa parte ninguém conhece. Mas eu faço assim, eu sempre fiz casamento, festa, tudo dentro das pessoas que me conhecem, que querem me contratar, porque gostam do meu estilo e tal. E é lá. Então eu fico dentro de uma coisa mais preservada, né? Não é uma coisa que você super divulga, né? Não. Porque não é o seu foco. Não é. E também, assim, quando eu faço coisas fora da comunidade árabe, são coisas muito culturais, assim, em lugares, assim, mais, não é reservados, mas assim, eu já fiz no Sesc, eu já fiz no Aman, em algumas casas de cultura aqui de São Paulo, tudo. Mas realmente são lugares que não aparecem muito, né? Na mídia, tudo. Agora eu tenho alunas de dança, eu preparo elas todos os anos, eu sou coreógrafa e né, eu coreografo tanto folclore quanto dança do ventre, a gente apresenta, então tem um lado aí que eu acabei não divulgando muitas vezes, porque eu acho que foi uma... O que acontece? Teve uma hora que eu senti, quando as pessoas começaram a me chamar para dar aula, tudo, eu comecei a ver que eu tinha que ir onde estava a lacuna, sabe assim? Preencher. Exatamente, porque eu percebi que eu tinha o que oferecer. Eu poderia oferecer dança? Poderia, mas dança tinha muita gente oferecendo. E eu comecei a perceber algumas lacunas na formação das pessoas e no olhar que as pessoas tinham para a cultura árabe. Porque o que acontece? Exatamente porque eu sou descendente de árabe, mas eu sou brasileira, eu consigo ter esse olhar para as duas culturas. Então, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que veio de lá e às vezes não consegue entender a cultura daqui. Ao mesmo tempo, eu não sou a pessoa daqui que não tem nenhuma referência de lá. Você é a balança. Eu consigo comparar. Por exemplo, falar, olha, esse costume aqui é assim, lá é assado. Eu consigo fazer essas comparações. Eu consigo, às vezes, fazer uma tradução, sabe, de um costume para as pessoas entenderem aqui. Coisa que para eles, às vezes, é óbvio, aí a pessoa não tem paciência de explicar e tudo. Eu consigo ter essa paciência, né, de explicar e gosto de explicar, porque para mim... os dois, né? Exatamente. E eu acho um dever. Então, assim, se eu acho que as pessoas têm que conhecer a cultura árabe, eu tenho o dever de passar o que eu posso, tudo que eu puder, né? Então, o que acontece? Eu comecei a ver essa lacuna em relação à cultura, em relação à música, musicalidade, algumas coisas sobre o movimento ligado do folclore, por exemplo, o contexto do folclore. E aí eu fui mais por aí, começaram a me chamar mais por aí também. Você cavou mais a fundo. Sim. Né? Você Sim. foi mais profundo ali na raiz. E como eu sempre gostei de dançar nesses ambientes ou mais culturais ou mais ligados à comunidade, eu nunca senti falta de dançar mais em evento, em festival e não sei o que, eu nunca senti falta. Ao mesmo tempo eu percebia que eu podia ser muito mais útil dando elementos para as pessoas rechearem a dança delas com mais coisas, para ter mais segurança, para ter mais autonomia. Não gosto de gente assim, que, sabe, que fica dependendo de mim para alguma coisa. Detesto. Eu não sou do tipo assim, eu dou informação, eu dou os caminhos e a pessoa vai Faz do seu jeito. Seja autônoma, sabe? Isso é eu não muito gosto legal. de criar dependência, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter uma autonomia, né? Então, eu acho que eu percebi essa lacuna e foi por isso que eu acabei sendo mais conhecida. Tem gente que nem sabe que eu danço. Não, muita né? gente pergunta pra mim, fala, mas você vai na Márcia Dib
E vocês fazem o quê? Ué, a gente estuda, mas estuda o quê? Ué, a gente estuda a cultura, a gente estuda a fundo, é uma parte mais teórica. E qual que é a importância da teoria? Eu falo, faço uma aula de eu acho que isso é uma coisa que tinha uma lacuna, assim, não conhecer a teoria, e tem uma lacuna que às vezes, isso eu acho meio complicado. Tipo assim, a pessoa, ela até busca conhecer a teoria, só que ela não faz conexão com a prática. Então fica aquela coisa chata, sabe aquele momento da aula, assim, que a pessoa olha e fala, quando é que a gente vai começar a dançar? Saco, tem que sentar. E a aula vai começar a que horas, né? Eu vim pra dançar. Eu vim pra dançar, cadê a dança? E a pessoa não entende que qualquer coisa... Primeiro, a gente é um ser integral, né? De novo, a coisa, né, integral, toda conectada. Aí o que acontece? Você pega uma bailarina e você tira o cérebro dela? Por quê? Por que você faria isso? Se ela é uma pessoa que tem inteligência, tem sensibilidade, tem sensações, tem... Por que você tiraria isso dela? Entende? Você une tudo, exatamente. Né? Então você tem que... Mas ao mesmo tempo você tem que dar uma teoria que tenha sentido para quem dança. Não pode ser uma teoria assim, desconectada com as coisas. Qualquer tem que coisa, ser só pra lógico. Falar, né? Tipo, me falaram que eu tenho que fazer teoria, então eu vou sentar aqui com as meninas e fazer uma teoria. Aí é claro que ninguém vai gostar de teoria. Agora, a parte teórica, ela é uma parte super importante porque ela recheia as coisas. Então você está conhecendo aquele objeto dança, que nem eu fazendo teatro. Entende? Você tem um texto, você tem... Bom, mas eu quero ver então, qual que é a época disso? Qual é não sei o quê? São elementos teóricos que vão alimentar a sua interpretação. E não vai atrapalhar o teu tempo de fazer aula. Um exemplo que ela também me deu uma vez. Estou usando todos os seus exemplos. Pode ser. Porque o vídeo é seu. Vou usar os seus exemplos. Você faz um sanduíche e tira o recheio. Aí você come o pão puro. É legal, mas o recheio é muito mais legal. O recheio é muito mais saboroso. Né? E a teoria é o presunto e o queijo do seu pão. Né? A parte de cima da massa seria a bailarina sem cérebro. Certo? Sem cérebro, sem passar as coisas por ela. Sabe? Uma coisa assim, às vezes essa coisa muito excessivamente técnica. Sem essência, Sem uma essência que seja dela. Porque isso é uma outra coisa que eu sinto. Eu sinto as pessoas com muito medo. Eu não sei se vocês sentem isso também. Tipo assim, a pessoa tem medo, elas fica assim, um monte de regra e a pessoa fica com medo. Medo de fazer errado, né? Exatamente. Medo de ser criticada. Tá errado, porque me falaram que o certo era assim. E tem muita coisa que nas aulas aqui, eu falo muito assim, gente, mas... quem foi que te disse isso? Como assim? Por que te podam tanto? Pelo amor de Deus. Então eu acho que às vezes no nosso meio as pessoas põem regra onde não deveria ter. E não põem onde deveria ter. Deixa livre, né? Deixa uma coisa... sei lá, minha dança. Tá bom, é a sua dança, mas você tem uma música, você tem uma dança específica, com passos específicos. Como que você vai voar? Você vai voar sem nada para te levar para esse voo? Entende? Então, a ideia da teoria, e eu sempre faço teoria conectada com a prática, é essa, você dá uma base para a pessoa, aí ela voa alto e ela voa sem medo. Senão ela vai ficar toda baixinha. Né? E vai ficar dependendo dos outros o tempo inteiro. Exatamente. Né? Agora vamos falar um pouquinho do que a Márcia mais gosta dentro da dança, isso no contexto geral, né? Ela vai desenrolar, mas... digo assim, em questão de estilo, digo em questão do recheio que ela acabou de falar. O que você mais gosta na dança? A diversidade. Olha só, a coisa que eu mais gosto nas danças árabes em geral é a possibilidade de você trabalhar várias coisas dentro de você. Então, por exemplo, você tem, vou falar, por exemplo, nos folclores, tá? Você não tem um dia que você acorda assim... mais mano, né? Essa coisa assim, mais mano e tal. Você vai ter, você sempre vai ter, vamos dizer, uma dança popular ou uma dança folclórica que acolha esse momento. Você tem uma coisa fofa, você tem aquele momento fofo. Você quer ser assim, aquela mulher que colhe flores no campo, sabe assim? Aí você tem aquele momento furacão, de vida, furacão, e às vezes tem aquele momento de vida guerreiro, tô precisando de uma coisa assim, mais uma assertividade, eu preciso preciso me impor de alguma maneira. Você tem uma dança que te traz isso, que é um saíde, uma coisa assim, sabe? Então, os folclores e mesmo a dança do vento, já vou chegar nela, eles têm essa diversidade de energias diferentes, sabe?
E ainda mais se você estuda todo o contexto, nossa, sabe, você estudar o Said por estudar o Said é uma coisa, que é uma coisa que eu sempre falo, que essa coisa do recheio, né? Então assim, dança folclórica, gente, dança folclórica não é 3 passos com um figurino e 2 músicas, pelo amor de Deus. Porque Pula pra lá, pula pra cá, pois faz o ombrinho e faz a mão, acabou. Não é receita de bolo, porque o que acontece? Você fica preso nisso, você nunca mais vai ser uma pessoa independente nessa vida. Então você tem que estudar o contexto da dança e aí você vai conseguir, por você mesma, pensar, será que esse passo tem a ver com esse grupo social da onde saiu essa dança? Essas pessoas, essa manifestação cultural deste grupo específico. E é por isso que muita gente não gosta de folclore, porque não estuda a base dele, o que ele tem, o recheio. Sabe, 3, 4 passinhos e fica aquela coisa sem graça, sem tempero, sem... Pastel de vento. Exatamente. Pastel de vento, é. Então eu acho que o folclore, a hora que você estuda isso, então, por exemplo, você vai fazer um saíde, você estuda o guerreiro, como é que é, como são as atitudes e não sei o quê. Quem dança saíde? É a mulher saíde? Não é a mulher saíde? Tudo isso a gente tem que estudar, né? Então, por exemplo, na dança saíde, quem dança não é a mulher saíde, é outra pessoa, são as hawazi. Então, o que acontece? Aí você fala, bom, então eu tenho que misturar um pouco do guerreiro, um pouco das hawazi ou gawazi, enfim, tanto faz. Então, muda a tua dança. Muda, ela deixa postura, de ser. Nossa, seu olhar. São 2 grupos que você vai trabalhar ali, né? Tanto esse grupo dessas ciganas egípcias, como daqueles caras que fazem essa luta em determinado momento, de determinado período, papapá. Sabe? A postura, como é que ele segura, o que é segurar aquele bastão? Você vai segurar de outro jeito, você vai rechear a sua dança de outras coisas. Então essas informações, elas mudam o tônus muscular, tamanho de passo e tal. Porque uma coisa que é legal nos folclores é assim, às vezes o mesmo passo, ele às vezes aparece em várias danças. Por quê? Porque é do ser humano. Pisar e levantar uma perna, é do ser humano. Então, mas em cada lugar ele vai fazer isso de um jeito. É uma intenção diferente. Justamente. Né? Uma energia diferente, uma vivência diferente. Uma vivência diferente, uma ginga, um tempero. E aí quando você estuda folclore, você tem a possibilidade de conhecer essa coisa tão diversificada. Tipo, gente, eu não sabia que existiam 14 tipos de jeitos de fazer tal passo, sabe assim? Enfim, são tantas danças, gente, são 22 países árabes, quer dizer, imaginem, cada lugar é uma riqueza. Eu estudei só as da Síria, um pouquinho, e aí as pessoas estudam folclore tipo checklist, sabe? Ah, essa eu já sei, já sei, quer dizer, eu sei 3 passos, um figurino e uma música. E um pedacinho da história. Aí se muda a música também vou ficar desesperada, vou tocar sempre a mesma música, tanto que você vê sempre as mesmas músicas, do mesmo jeito e tal. Porque as pessoas não se aventuram e ela perde essa oportunidade. Porque tem medo de errar. Falar, fulana fez, é mais ou menos assim, vou me basear para que eu não tenha erro. Né? E na verdade você tem que tomar para você o seu conhecimento, a sua prática, a sua dança, ela tem que ser sua. Então eu acho que os folclores, eles têm essa capacidade de trabalhar diferentes jeitos de ser, de conhecer a cultura, de conhecer da onde veio aquela dança, qual é a intenção de cada uma e tal. E na dança do ventre é a mesma coisa. Por quê? Porque a música, vamos falar de uma rotina composta especialmente para dança ou adaptada para dança, ela tem vários momentos, vários climas. Então, o que é legal nela também? Você descobrir lados da mulher, sabe? O seu lado mulher que é mais afirmativo, o seu lado mulher que é mais dengozinho ou mais instável. Entende? Você tem essa possibilidade de... E é muito louco, porque é tudo isso que você falou, mas o que te toca, às vezes, toca diferente pra mim, que toca diferente pra ela e eu pra ela, né? Então é o que a gente tava comentando nas aulas também. Passa por um filtro, pegando todas as suas energias, tudo que você já viveu e tudo o que te transborda, né? Então tem várias sensações que não são idênticas pra todo mundo. Não são. Então aí vem a coisa que eu sempre falo, que a leitura musical, ela tem que estar correta. Então entender todas as intenções do compositor, do instrumentista, da composição como um todo. Fazer uma boa leitura. A partir dessa boa leitura você vai fazer uma interpretação disso. Então, quer dizer, qualquer ator sabe ler bem um texto, com as pontuações certas, com a intenção e tal. Agora, se ele, naquele momento, ele compôs o personagem dele de um jeito
agoniado, ele pode comer vários pontos e passar rápido, mas é uma interpretação, ele já leu o texto corretamente, ele sabe exatamente o que o texto quer É um dizer. esboço e você cria em cima daquele esboço, Porque senão né? fica todo mundo igual, né? Então a leitura seria um geral, um geral. esqueleto, um esboço que você vai colocar, vai lapidar. Aí você vai pôr as suas coisas naquele esboço. Quer dizer, aquilo é o que está sendo oferecido para você. Então sempre lembrar que a música tem alguém que, do lado de lá que compôs aquela música. Um ser humano ou vários seres humanos. Então tem que conversar de ser humano para ser humano. E o ser humano que está lá, ele está invisível, mas ele está visível através daquela música. Exatamente. É um Então ele te respeito dá, também, né? ele te dá essa coisa. Olha, é isso que eu tô dando para você. Então você vai lá, faz a leitura e aí a partir disso você faz a sua interpretação. E é por isso que é legal, porque se eu fizer e você fizer vai ser diferente. Exatamente. Mas não porque a leitura foi diferente, porque a interpretação foi diferente. A leitura tem que ser igual. Entende? Gente, palmas pra lá. A parte que todo mundo sempre quer saber, e eu vou perguntar agora. Micos da dança do ventre, todo mundo já pagou, seja ele engraçado, seja ele dramático, seja ele como for. Qual é o seu mico na dança? Ou quais, né? Porque às vezes é mais difícil. Tá, eu vou falar então de um dramático e um que, né, só tem graça depois que você conta, né? Sim, depois que passa. Nossa Senhora. Teve uma vez que me chamaram. É assim, porque às vezes eles tratam a dança como uma coisa, né? Então veio uma menina e falou Assim, a minha amiga vai fazer aniversário, ela é uma atriz famosa. E eu quero te dar de presente. Eu quero dar a sua dança e você vai dançar. como eu sou uma pessoa assim honesta, eu perguntei assim, ela sabe? Não, é surpresa. Eu falei, mas ela gosta de dança? Vai ser um bom Né? presente? Eu vou ser um bom produto? Pois é, né? Quer dizer, vai Abrir e falar, nossa, e tal. E aí eu fui na festa dos famosinhos lá, tinha muitos, né, tal, atores famosos, não sei o que, tal. E aí me deixaram esperando, aquelas coisas de sempre, deixaram esperando, né, e tal. Finalmente falaram, não, acho que agora você tem que entrar e tal. E aí eu desci a escada e eu fiz um trabalho, porque tem festa assim que eu não, por exemplo, essa foi uma das poucas vezes que eu dancei fora da comunidade e eu realmente me arrependi bastante. Que era bem aberto. Era bem aberto, vamos dizer Ai, assim. meu Deus, o que aconteceu? Pois é, aí o que acontece? Aí quando eu fui descer a escada, eu comecei a perceber que tinha pessoas em várias escadas, vindo de vários cômodos, e elas estavam muito loucas, Bêbadas. drogadas. Ai, meu Deus. Tava rolando umas cocaínas em vários cômodos e tal. Então eu tava dançando e eu entro geralmente com véu, assim, pra abrir aquele espaço básico, né, e tal. E aí eu abri meu espaço ali do tipo, bom, aqui pelo menos ninguém vai, né. Meu quadrado. É meu quadrado aqui, ninguém vai mexer, eu sou grande, ninguém mexe muito comigo. E tal. E eu lembro que eu fiz uma queda turca e sabe o que a dona da festa fez? Ela ficava pulando em cima de mim. Você caiu. Eu caída, deitada, e a pessoa pulando, passando por cima de mim. Ela também tava muito louca. Todo mundo bem doidão. Os convidados e tal. Imagina só, como que você levantou disso? Nem lembro. Eu lembro que assim que eu consegui... Porque eu tinha medo de levantar e as pessoas pisarem em mim. Quer dizer, antes de você levantar e enfim, né? Gente. E tal, aí eu saí de lá e aí a menina agradeceu. Eu falei, eles gostaram, pelo menos, né? De eu ser, né? O pula-pula, né? E tal. Nossa, adorei! Né? Aquele clima de droga que eu odeio. Gente, que Todo mundo que me horror. conhece sabe que eu odeio. Eu saí de lá, eu me senti tão mal. Eu lembro que era ali no Alto de Pinheiros, tinha uma banca de jornal que tinha um chocolate quente daqueles gordos, sabe, aqueles cremosos, bem gordos. Eu que preciso disso. Gente, parecia que eu tava precisando de uma mamadeira. Eu sentei lá e eu chorava. E eu você chorava. sozinha, Mar? Muito agressivo, Você foi sozinha? fui sozinha. Ai, que... Aí, assim, porque a droga, ela cria umas desconexões, assim, sabe? E eu me senti tão agredida, mas tão agredida, porque em termos Respeitada, né? energéticos também, eu fiquei 3 dias me recuperando dessa história. Foi horrível. Sai Então, magoada. você sente uma agressão, porque tem uma quebra. Porque a pessoa que faz isso,
ela tá num astral, não é legal, entendeu? No outro dia eles nem lembraram que você Claro fez. que não. Mas pra você marcou pra sempre. Muito. Nossa, aquilo lá, aquela sensação das pessoas passando por cima. E hoje é Coisa engraçado, horrível. mas pra você Uma foi... coisa pavorosa. Essa foi uma. E teve um outro também. É assim. O que não é ensaiado, não acontece. Sabe? Aquele negócio treino é treino, jogo é jogo, serve para algumas coisas, para outras não. Então era um espetáculo que eu ia entrar com um candelabro, era a encenação de um casamento árabe. Então, muitas vezes em casamento ou em aniversário, os árabes apagam as velas, que tem todo um significado e tal. E aí eu ia entrar pela plateia, subir, eu dirigi o espetáculo nessa época, eram várias atividades árabes do clube, e nesse momento todos os integrantes tinham que estar no palco porque era o casamento, né? Então eu saí de lá de trás e eu falei, bom, eu vou me preparar para entrar com o candelabro de boa. Estava combinado, não estava ensaiado, porque a pessoa não pôde ir no dia, porque... E eu entrei pela plateia. Quando eu entro pela plateia, o palco tá vazio. Eu falei, não, claro que eles vão ouvir minha música, vão lembrar vagamente, existe né? uma bailarina. E tal, e eu andando pela plateia, todo mundo lá, ai, que legal, candelabro, que legal, subi a escada. E nada. Subi no palco e nada. Eu passava pela coxa e falava, entra! E voltava, entra! E assim foi a música inteira. E aí as pessoas foram entrando assim de ladinho, assim, por que tá berrando? Por que ela tá berrando? E tal. E aí foram entrando, aí a música Eles acabou, não se aí ninguém apagou a ligaram. vela. E não foi ensaiado. Não foi ensaiado. Então, não foi ensaiado, não acontece. É raríssimo. Eles acharam que você ia dançar e depois iam entrar. Não, eles não sabiam qual era a hora deles entrar, eles não decoraram, porque eles não ensaiaram, então não tinha essa coisa assim. Eles estavam, acho que, acostumados a, tipo, entra agora. Tá? Não, ninguém entrou. E, né, tal. Então, a música acabou, eu ajoelhei na frente deles para simular, pelo menos, isso, né, e tal. Mas foi uma coisa... E ele não apagou a vela. Uma pessoa apagou e a outra não lembrou de apagar, e aí não foi ensaiado. Então não foi ensaiado, não adianta. Eu nunca mais fiz nada que não tivesse sido ensaiado. Pode vir o profissional que for falar, né, sou profissional, né? Não, mas fica meia boca. Porque a Não. meia boca não é legal. Não é legal. Não é legal. Não é legal porque você tem que ter aquela experiência, né? Saí, vi a pessoa e fui. Sabe, quando é uma coisa assim mais, né? Oba-oba, Tudo né? bem, Aquela coisa entendeu? luz. Agora, num espetáculo, num palco, luz, não pode acontecer. Eu imagino isso. você aqui dançando. Nossa! Entra! Foi. Aos berros. Eu virava de costas assim pra Você coxinha. tava tava com um candelabro que não era aquele que você mostrou? Tava. Você tava com que Candelabro preparado, Tem um que ela mostrou, gente, que ela coloca aqui, não tem nenhuma... É um prato em cima da cabeça, né, que não tem proteção nenhuma. Imagina Nada. ela com essa coisa desesperada. Tem que ser muito macho. Agora vamos levar as coisas positivas, né, porque o mico foi pesado. Foi pesado. Foi pesado. Agora conta pra gente o momento mais especial e que marcou a sua carreira. Ou os momentos, porque às vezes tem muito mais do que um, né? É. O que mais te toca, que você fala, nossa, foi o melhor dia da minha carreira, assim, da minha vida. Tem algumas coisas assim. Tem coisas muito singelas, assim. Eu me toco muito quando eu vejo que realmente a dança levou aquela pessoa para algum lugar, que ela... Sabe, pra mim é muito mais legal quando eu danço, ao invés da pessoa vir falar, né? eu prefiro que a pessoa venha, me abrace e fale, foi incrível. Eu senti junto Eu com senti, você. sabe? Pra mim isso é muito mais forte, muito mais verdadeiro. Então são momentos delicados assim que apareceram, que aconteceram. Um que eu realmente não vou esquecer, assim que você falou eu lembrei, uma coisa muito sutil. Eu tava dançando num almoço árabe em Palmyra, que é a minha música predileta, mas na época eu tava começando a estudar música. Eu não sabia que... Não tinha os recursos de hoje, tá, gente? Eu estudava, não tinha internet, essas coisas, né? Não tinha videozinho Tal. pra Não, decorar. era fita cassete mesmo, sem nome, né? Não. Eu só não sabia que existia uma versão cantada dela, né? E aí eu dancei a versão instrumental e tal. E tinha um velhinho sentado assim... Sempre me emociona isso. Ele ficou sentadinho, ele ficava com aqueles olhinhos brilhando assim, ele assim...
olhando pra mim com uma cara. Quando chegou no final de tudo, tinham outras bailarinas e tal, ele falou assim, vem aqui, queridinha, vem aqui. Quando ela fala do céu e você levanta os olhos e os braços, é tão lindo. Eu assim, E você fez sem querer. que céu! Eu nem sabia que Era instrumental? Eu nem sabia que essa letra, que tinha letra essa música. Aí eu comecei a estudar com o Sami Bordocan, foi um dos meus professores. Eu falei, Sami, essa música tem letra? Claro que tem! Eu falei, ela fala alguma coisa de céu, do alto? Fala. Eu falei, não me fala nunca onde é. Eu não quero. E foi ali que eu percebi o quanto uma música pode te falar. Porque às vezes a letra pode dizer, mas a melodia, ela já está dizendo muita coisa. E ela pode te levar para esse lugar, mesmo sem você perceber. E aquele tiozinho foi a coisa mais fofa. Ele sabia da letra. Sim, E super. você fez sem querer por sentir. Por sentir. Gente, que Ele mágico. falou, aquela hora foi a coisa mais linda, os olhinhos dele. Foi tão incrível isso, pra mim foi muito legal. Aí tiveram outras experiências, tipo, na Síria tiveram experiências incríveis, foi muito forte, porque assim, né, minha família é de lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, cheguei em casa, tô em casa, quero morar aqui. Sentiu bem. Pá! Pro desespero Legal. dos meus pais, né? E tal. Aí eu fiz estágio lá num grupo de danças folclóricas e tudo. E quando eu fui aprendendo, assim, o que acontece? Às vezes nos países árabes, hoje em dia não é tanto assim, né? Mas eu fui em 2002, 2003, 2008, já faz, né, uns 10, 15 anos aí. Então o que acontece? As meninas, elas em geral, no máximo tinham feito um pouquinho de balé. E olhe lá, os homens dançam mais em público lá. É mais natural, né? Porque A eles se expõem exposição. mais e tudo mais. E o que acontece? Mesmo entre os cristãos, porque minha família é cristã, né? Nem todo árabe é muçulmano, gente, nem todo árabe é muçulmano, tá? Então minha família é cristã, mas mesmo entre as cristãs, essa coisa de se expor publicamente para um público desconhecido, uma coisa, eu por exemplo, me lembra de eu voltar da coisa árabe, tá? Da Síria, vou abrir um parênteses, pra variar, né? Vou abrir um parênteses. O que acontece? Por exemplo, quando eu dançava nos clubes árabes aqui, quando eu dava aula nos clubes árabes, quando tinha festa árabe no clube, eles chamavam uma pessoa de fora. Aí eu cheguei uma vez na diretoria e falei, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu sou a professora daqui. Você gosta do que eu faço com as minhas alunas, ou quando eu danço faço um solo? Claro, a gente adora. E por quê? E por que você chama uma pessoa de fora quando tem festa aqui? Não, porque a gente te respeita. Oi? Pois é. Aí eu cheguei pra minha mãe, porque eles não me chamam. Tal. Eu falei, lógico que eles não te chamam. Uma coisa é você dançar para um público de pessoas conhecidas, outra coisa é você dançar para um público de pessoas desconhecidas. Então, pro árabe é muito clara essa divisão, sabe? Não, são pessoas desconhecidas, chama uma desconhecida. Não vai chamar uma pessoa daqui de dentro da comunidade. Ela não vai ter a vergonha, ela é mais reservada. Eles falaram assim, vai que alguém te maltrata. Vai que alguém te desrespeita. Alguém pulou sua queda turca. Pois é. Ai, gente. Então, o que acontece? Lá na Síria é também um pouco assim, né? Essa coisa assim, não, uma coisa é você dançar na tua casa ou dentro da comunidade, outra coisa é você dançar num palco com um monte de gente desconhecida. Então, era mais raro ter mulheres dançando e mulheres com experiência. Então, quando eu cheguei lá, eu já dançava há muito tempo. Então, ele ficou super contente, o diretor, de me ensinar as danças, e eu queria aprender, e a gente foi aprendendo dança de várias regiões da Síria e tal. E aí teve um dia que a gente estava ensaiando, eles iam gravar um programa de televisão, era o panorama dos estados da Síria. Então de cada região tinha uma dança e tal. E eu fiz um ensaio geral com eles, mas eu não participei da gravação porque, obviamente, e eu acho que ele foi correto, ele privilegiou o grupo dele. Não podia ir todo mundo. Então ele não vai pôr uma estrangeira e tirar alguém do grupo dele, né? Então ele colocou o grupo dele, mas eu ensaiei até o final com eles. E aquilo foi muito forte pra mim, sabe? De estar ali com eles, ensaiando com eles e
dentro, sabe, de um país árabe, de perceber as nuances de cada lugar da Síria. Isso me ajudou demais a entender folclore, a estudar folclore também, de ter vivido na prática, né? Por exemplo, dentro da Síria, o folclore de várias regiões, sabe, de ter estudado com ele isso. Quer dizer, aí você entende a diversidade da cultura árabe, é uma coisa incrível. Te deu uma alavanca, um boom, né? Nossa, foi uma coisa incrível. Uma emoção, sabe, assim, foi indescritível. Quando eu voltei, eu montei meu grupo e a gente mostrava. E tinham árabes que falavam assim, gente, nem a gente conhece essas danças. Eu falei, não se preocupe, que os brasileiros também não conhecem o próprio folclore. Não liga pra isso. Mas é assim, então essa coisa assim de poder levar, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz são palestras dançantes, que eu falo um pouco sobre a dança e mostro a dança, falo um pouco e mostro outra dança. Aí as pessoas ficam muito felizes. Então eu sempre gostei dessa coisa de tocar as pessoas, seja por uma coisa mais emocional e seja por uma memória afetiva também, né, nessa coisa. Então são essas as coisas especiais. Legal, gente. E vocês veem que é tudo, o recheio que ela falou no começo do vídeo faz parte de tudo isso, né? Sem isso, sem essa parte, essa essência, esse recheio que ela fala tanto, não dá pra tocar as pessoas, fica vazio. Fica vazio. E o vazio não preenche, né? Ele fica oco. E é isso que eu acho que ela quis tentar passar, né? Tudo que tocou ela teve um recheio, teve um porquê. É verdade. Passou por você. Sim. Né? Sim. Faz muito sentido. Não é aquele aplauso fácil, aquele grito fácil, aquela Exato. coisa. É você perceber aquela conexão mais profunda. E eu acho que é disso que as pessoas estão precisando, né? De se conectar com uma certa profundidade. A arte, ela traz isso pra gente. Não é o superficial, né? É o que é mais intenso, é o mergulho, O né? mergulho, Aquela coisa exatamente. mais fundo. Que legal. E aí, pra fechar, eu queria contar pra vocês que a primeira aula que eu fiz, ela falou muito de musicalidade e eu adquiri um livro. E ela falou que virão outros. E todo esse livro é gerado, ele foi feito pelo mestrado que ela falou e com as experiências e vivências que ela teve, que não é pouco, né? É um recheio muito grande, né? E ela disse que vai vir mais livros e que vão vir aulas recheadas de coisas que ela já passou. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Falo sim. Então, o livro de música, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o mestrado, e eu tinha que falar, porque, por exemplo, quando você faz um trabalho acadêmico, tudo tem que ser, tem que ter referência bibliográfica e tal. E eu comecei a ver que não tinha referência sobre música, poucas em inglês, sobre música árabe, poucas em inglês e nada em português. E aí, o meu próprio orientador falou, por que você não faz um livro sobre música, já que não tem na sua área, né? E aí foi assim que nasceu o livro sobre música. Então ele é fruto de um mestrado, sim, só que a minha banca era de cultura árabe. Eles não entendiam nada de música, então eu tive que escrever de um jeito que as pessoas entendessem. Então ele tem uma linguagem, é um livro de consulta, então não é livro assim, você tá na praia no fim de semana e lê. Não, é um livro de consulta, então você tem todas essas coisas que são consenso no meio acadêmico, porque a gente sabe que tem muitos debates a respeito disso e tudo mais, né? Então esse livro aí, ele tá esgotado, mas eu lancei o formato e-book, né, digital, porque as pessoas pediram muito, e eu acho assim, por exemplo, mesmo que você prefira o livro impresso, o formato digital é a forma de... Você quer ter acesso ao conteúdo? Então é assim por enquanto. Não precisa carregar. Por mais que a gente goste mais do cheirinho do livro, de ter ele na mão. Eu também gosto. Né? Eu também gosto. Gente, é tanto conteúdo dentro desse livro, tem tanta coisa legal, que eu tenho bastante tempo, não tanto quanto a Márcia, lógico, né? Mas eu tenho um tempinho aí de experiência na dança e eu nunca tinha visto um negócio tão óbvio e ao mesmo tempo tão completo, né? Porque são coisas assim que a gente já aprendeu, mas sem recheio. Né? E lá tá tudo, é muito legal. Eu super indico. E ela falou que tem um livro que tá por vir de folclore que eu já quero meu. Nossa. A edição é minha. Esse tá assim, porque o que acontece? A gente acha que folclore é uma coisa super simples, é uma coisa muito complexa. Porque o folclore, ele fala das pessoas, de como aquelas pessoas, elas se manifestam através da dança, sabe? E cada grupo é de um jeito e tal. Então não vai ser um livro de lista de folclore. Esse folclore é assim, esse folclore é assado. Não, porque não é essa a necessidade nesse momento.
nem minha e nem do mercado, porque já tem coisas assim. Não achar que lixo. Não. E também assim, não vou ter. A minha preocupação é o que recheia esse folclore, para onde você tem que olhar quando estuda folclore. Então eu vou dar vários caminhos das pedras aí para as pessoas começarem a ter mais autonomia. Eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que as pessoas têm que ter autonomia no estudo, sabe? Ter a capacidade de fazer uma boa pesquisa sozinho. Tem a certeza do que tá falando. Fazer grupos para estudar. Então, por exemplo, eu tenho dado aulas, por exemplo, eu já dei aula, assim, aulas regulares em escolas, eu dou muitas aulas avulsas em escolas, workshops e tal, e agora eu tô aqui no meu espaço, estou dando aulas para grupos limitados. Por quê? Para ter essa troca, para as pessoas, sabe, poderem mostrar as dúvidas, as experiências e tal. Então são módulos, né? Então tem de música sobre a linha melódica, sobre a parte rítmica. Maravilhoso. Mas depois vai ter de folclore, de cultura árabe, são vários módulos assim que eu tenho dado. E eu acho que o resultado tem sido muito gostoso, assim, porque é uma troca, é gostoso, uma coisa tranquila, não tem aquela muvuca de um monte de gente, é um espaço na minha casa, então é gostoso, né, receber vocês, então é uma coisa bem legal. E o que mais você perguntou? Eram as aulas, os livros, e aí tem a parte online, né, Mar? Que você falou que se empolgou. Eu me empolguei quando ela falou de gravar isso, tudo. Eu falei, ai, gente, eu acho que eu vou começar a gravar mais coisas. Eu tenho um canal no YouTube que tá meio passando fome. Alimenta ele. Eu tenho o Insta também, o Face, e aí eu vou começar a pôr mais coisas, então aparece lá, porque provavelmente eu vou começar a pôr mais coisas sim, porque eu acho importante ter essa comunicação com vocês, inclusive se vocês tiverem dúvida, pode me escrever pra ela, enfim. Gente, a Márcia de verdade, ó, eu pego nela e ela é super acessível, tá? Podem falar com ela não morde, inclusive ela é super doce, tá? Vocês podem ter contato com a Márcia, né? Não precisa ter medo de nada, inclusive do que vocês... Ela falou que vocês têm muito medo, vocês têm medo de falar com a gente, né? A gente é de carne e osso, a gente come, a gente faz xixi, né? A gente faz mercado, usa calça jeans, eu tô, ó, calça jeans, tá? Então, são coisas que vocês podem ter acesso. E eu tava falando pra Márcia, as pessoas são carentes de saber disso, né? E quando eu fiz as aulas com ela, eu senti isso muito, ela é muito humana, né? Ela tem essa coisa que eu também tenho, de querer ser verdadeira, de querer ser o que a gente realmente é. E vocês precisavam saber disso, por isso que eu quis gravar esse vídeo pra vocês saberem quem é a Márcia e pra que vocês tenham mais esse contato. Ela se empolgou a fazer esses vídeos pra vocês também conhecê-la melhor, né? Então, não perde, é um conteúdo, eu não sei o que ela vai falar, mas tudo que vier dela é top. Que eu já sei, eu já tô aqui há um tempinho, né? Eu sei que vai ser super valioso. Então, o que ela disponibilizar, pega pra você, passa pelo seu filtro e vê o que serve. Porque é muito valioso. O conhecimento que ela tem não é um conhecimento qualquer. Vem de muito tempo, vem de experiências vividas. E eu acho que tudo é muito válido pra você que tá começando ou pra você que já tá no mercado há um tempo, né? Como ela também busca fora e já tem uma experiência grande... Pra gente que é pouco, né, que tá um tempo menor, é muita coisa bacana pra você adquirir, né? Então, seja pago ou não, vê o que você precisa, tenta dosar e vai atrás. Não fica estagnada de braço cruzado, né, esperando cair do céu, porque ninguém aprende assim, né? A gente tem que correr atrás pra conseguir ter uma vivência melhor e ter essa experiência de falar o que você quer que as pessoas escutem, o que você acha que agrega. Né? E ela é um exemplo muito fantástico disso, porque ela tem uma experiência muito legal e eu acho que ela vai agregar bastante. Então acompanhe, eu vou deixar aqui todos os canais, Facebook, o Insta e o canal dela para que vocês acompanhem. E se precisar, me chama que a gente põe vocês em contato também aí para conseguir ter esse contato, né? Essa relação. Certo? Certíssimo, obrigada. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história da Márcia. E eu quero agradecer demais por você ter aceitado, por você ter passado um pouco da sua história, da sua vivência pra gente. É um canal gratuito, mas é um canal que as pessoas são muito gratas por nós estarmos transmitindo, né, o que a gente tem aí. E eu queria que você deixasse um alô, um beijo para as pessoas. Primeiro, né, eu agradeço realmente o convite, porque para mim é muito legal essa oportunidade de
de me fazer conhecer, ainda mais por uma pessoa tão querida. Ai. Oh, meu Deus. Muito linda, querida. E eu acho, para quebrar um pouco esses tabus, assim, né? Que, a pessoa, eu tô com vergonha de perguntar. Pode perguntar, gente, sou fácil. Faça acesso. Gente, fácil acesso. E eu quero agradecer também, né, de vocês estarem assistindo. Ela me falou que tem gente de fora do Brasil e tudo mais, né? Muito legal, muito legal. Então eu tenho aí meus canais online, pode perguntar e eu tô aqui à disposição. E espero vocês, né, uma outra vez ou lá nos meus canais. E muito, muito obrigada. Foi bem gostoso. Imagina, Márcia, é um prazer receber você. Essa vivência, essa verdade que você passa, eu acho que o mundo tinha que ver. Por isso que eu pedi pra você participar, seja do Brasil, seja de Espanha, Portugal, de onde vocês estiverem. Essa é a Márcia, ela tem uma casa linda, ela tem os filhotes gatinhos, que estão todos aqui em volta, dormindo. Ela faz café para as meninas que vêm aqui na casa dela, porque é hábito dela, ela faz uma mesa recheada de coisas. Hospitalidade árabe. Exatamente. E a gente se sente em casa, a gente se sente bem-vinda. Eu estou descalça gravando com ela, sentada no sofá da casa dela. E é isso que eu quero que vocês enxerguem, que é de verdade, né? E esse vídeo veio pra isso, pra vocês enxergarem que os artistas, muitos, às vezes vestem máscaras, né, pra ser o que não são, mas às vezes é uma proteção que eles têm, né? Mas muitos são reais e a maioria, viu, gente? É o que é e é assim e ponto. E é isso que eu quero que vocês entendam. Seus ídolos são pessoas de carne e osso. Sim. Né? Que fazem tudo que vocês fazem, às vezes têm inspirações em outras pessoas que também são de carne e osso. Sim. Né? E é isso. Então a gente tá aqui agradecendo todo mundo que tá assistindo e a gente espera que vocês tenham um bom fim de semana e na semana que vem a gente tá de volta. Não sei se a Márcia volta, mas eu volto com um novo tema, tá? E obrigada, Má. Imagina, obrigada por a estar você, querida. aqui. Obrigada. Então manda um beijo pra essa galera pra gente fechar. Beijo grande, gente. Beijo, bom fim de semana. Então, aqui você tem altura e duração, por exemplo, e timbre piano. Aqui. A nai. Não. Nossa, que nai feia, né? É. Altura, ó. Altura, a mesma altura. Outro timbre. Naturalmente, né? Eu posso fazer. Então eu tô fazendo as mesmas sequências, com a mesma duração e a mesma altura em timbres diferentes. Ele dá baratos diferentes, ó. Alaúde. Então você vê que cada instrumento, ele vai ter diferentes, tem os números de como o cara toca. E a nai, o que acontece? Ela tem muitos recursos, porque você pode usar assim, você pode virar, você pode... Depende de como você emite o seu ar, ela vai entrar de um jeito. Então é claro que isso vai te dar estímulos diferentes para dançar. Nós vamos ouvir então a nai, mijuis. Mijuis é uma flauta dupla, então a gente vai ouvir... Agora a gente vai ouvir, você vai perceber que tem duas ao mesmo tempo. Eles tocam ao mesmo tempo, eles enfiam a boca e tocam ao mesmo tempo. E o mismar, que é a corneta mesmo, com palheta aqui. O mismar é muito legal porque é uma respiração que a gente chama de circular. O cara inspira e expira tocando. É muito doido. E fica aquela bochechona que alguns instrumentos de sopro de metal fazem, né? Vamos ouvir então um pouco de cada um para entender. Aqui ele deu uma suavizadinha. O que ele faz aqui? Ele joga no agudo e agora ele vai pro grave. Então ele dá uns gritos aqui no agudo, dá uma forçadinha. Dá umas sopradas. Então, se às vezes tem uma outra vontade, por que não? Aqui ele faz a coisa mais choradinha. Foi lá pro grave. Então ele dá aquela descansada no grave.
os recursos que a gente falou: altura, duração e intensidade. E o Tinder.